Olá, está no ar o Jornal do Empresário, o primeiro webjornal do empresariado brasileiro. Pela primeira vez desde o afastamento de Fernando Collor, em 1992, um presidente brasileiro pode enfrentar um processo de impeachment. O ex-ministro da Fazenda, Economia e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, vê com preocupação os efeitos dessa crise política sobre a economia. Ele comparou o cenário do começo da década de 90 com o atual. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, de 1991 a 92, Marcílio Marques Moreira afirma que o cenário político-econômico do impeachment do presidente Collor era bem diferente do atual. Ele lembrou que, à época, apesar da crise, o país não parou, porque havia um grupo de notáveis com reconhecidos serviços prestados ao país, ocupando os diversos ministérios. E com isso foi possível ter um processo de impeachment dentro de uma normalidade. A inflação era alta naquela época, mas ela não aumentou. O dólar não aumentou e a bolsa não caiu. Marcílio Marques Moreira afirma que, apesar de não haver acusação de ato criminoso, há aspectos de leniência que colaboram com o processo de impeachment contra a presidente Dilma. O desemprego está aumentando, talvez o ano que vem chegue a 12%, que a inflação está aumentando, que a atividade está caindo, que a renda está caindo, de modo que as consequências ou do que foi feito errado, uma política econômica equivocada, ou não feito, quer dizer, a falta de iniciativa, levaram a consequências mais graves do que um desvio que poderia ter ou não ocorrido. A maior preocupação do ex-ministro é com relação à economia parada e sem sinais de recuperação para 2016. Inflação, desemprego, desconfiança de investidores, empresários e consumidores formam um cenário econômico enquanto o país assiste o desenrolar da crise política. Para Marcílio Marques Moreira, faltam líderes das diversas áreas que ajudem a tirar o país da crise. Segundo ele, o Brasil vive num pântano de mediocridade. Muitas vezes você deve ter ouvido isso, eu falar que não achava que poderíamos cair num abismo. Talvez não um abismo, mas nós podemos cair realmente num poço bastante fundo. O Brasil possui mais de 4.000 marcas registradas de cachaça. O setor gera cerca de 6.000 empregos diretos e indiretos. Especialistas participaram no Rio de Janeiro de um seminário sobre o tema e afirmaram que a alta carga tributária prejudica o mercado e incentiva a informalidade. Mais uma taxação vai incidir sobre o setor da cachaça, que já é campeão de tributos, com impostos que chegam a 81% do valor de algumas mercadorias. Entrou em vigor no dia 1º de dezembro a medida provisória 690 deste ano, que dispõe sobre a incidência do imposto sobre produtos industrializados. Para o diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, a nova alíquota pode gerar, em alguns casos, um aumento de até 700% para o consumidor final. Mais de 81% do preço de uma cachaça é tributo. E o grande desafio que o IBRAC tem tido nos últimos anos é, efetivamente, tentar reduzir essa carga tributária para o setor, especialmente para o micro e pequeno produtor de cachaça, ou seja, fazer com que esse micro e pequeno produtor de cachaça tenha uma tributação diferenciada por ser micro e pequena empresa. Outro desafio, de acordo com Carlos Lima, é consolidar a indicação geográfica da cachaça, conferida a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem. A medida atribui reputação, valor próprio e identidade, além de distinguir os produtos em relação aos seus similares disponíveis no mercado. Os desafios da cachaça hoje, eu diria que é todo o trabalho para a gente conseguir operacionalizar
a indicação geográfica cachaça. A cachaça é uma indicação geográfica do Brasil, ou seja, somente os produtores de cachaça podem fazer uso dessa denominação, somente produtores brasileiros. E o nosso grande desafio hoje é operacionalizar isso, né? Como controlar essa indicação geográfica cachaça e fazer com que todos os produtores consigam ter benefício dessa IG. O diretor de operações da Empresa Olímpica Municipal, responsável pelo planejamento da Olimpíada e da Paraolimpíada de 2016, afirmou que o cronograma para os Jogos está em dia e que as obras serão entregues no prazo. Leonardo Maciel disse ainda que um dos maiores focos da organização do evento é a prevenção ao terrorismo. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 serão um dos eventos com maior tráfego de dados do planeta. Os setores de tecnologia de informação e telecomunicações estão trabalhando para garantir estrutura moderna e eficiente a atletas, equipes técnicas e torcedores. O seminário Cidades Inteligentes foi promovido nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. O fato de sediar o maior evento esportivo do mundo em 2016 foi um impulso a mais para que o Rio de Janeiro se inserisse no contexto de cidade inteligente. O desafio agora é com relação aos legados que ficarão para os cariocas. De acordo com o Cidade Olímpica, mais de 70% da infraestrutura de telecomunicações, por exemplo, ficarão como legado para a cidade. Data centers, acesso à internet de alta capacidade, serviços de dados, voz, mobilidade, TV a cabo, Wi-Fi. O projeto olímpico envolve, por exemplo, o lançamento de um satélite. O responsável pelo setor de telecomunicações do Comitê Olímpico Rio 2016 apresentou o projeto de telecom para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Qual o principal desafio, então, desse setor de telecomunicações para o Cidade Olímpica? O principal é receber toda a infraestrutura na hora certa e depois gerenciar a demanda de tráfego dos usuários. Podemos esperar um bom legado desse setor? Sim, não tem dúvida. A Prefeitura do Rio garante um grande legado para a cidade. E a gente sai das Olimpíadas como uma grande referência de legado de TI que, de alguma forma, não existiu em nenhuma das outras Olimpíadas. O evento foi promovido pela CESPRO Rio, em parceria com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. E a gente vai ter, com toda essa informação, todos esses recursos que estão disponíveis, condições de estar lançando projetos e criando bastante, usando bastante a criatividade, que é uma característica nossa. Com a arrecadação em queda e cortes de gastos nas secretarias, o governador do Rio de Janeiro apresentou as finanças do Estado em conversa com empresários na Associação Comercial do Rio. Na ocasião, Luiz Fernando Pezão ouviu as demandas do setor. O governador Luiz Fernando Pezão tem feito cortes para reduzir os impactos da crise e anunciou a criação do Quita Rio. O projeto visa facilitar o financiamento e recolhimento de 8 bilhões de reais em impostos não repassados por empresas inadimplentes. Entendo o momento difícil desse empresariado, entre recolher um imposto ou também pagar o seu funcionário, ver os compromissos que eles têm, às vezes ele bota o imposto num segundo plano. Mas o Estado vive com essa arrecadação. Então é esse apelo que eu estou fazendo, conseguimos linhas de financiamentos para esses empresários que querem quitar com os bancos. Nós estamos conseguindo 12 leis, não é trivial, quase que uma lei por mês, que nós aprovamos para facilitar a vida do empresário recolher esses impostos. Segundo o governador, a receita em outubro caiu 12%. Pezão afirmou que somente esse ano pagou 8 bilhões e meio de reais à União e que mais 2 bilhões precisam ser captados até o fim de 2015 para honrar compromissos com fornecedores e funcionários. A dívida ativa do Estado chega a 66 bilhões de reais. O governo precisará de 14 bilhões em receitas extras em 2016. A principal contribuição nos planos do governo será da securitização da dívida ativa, que prevê a transformação de 66 bilhões em papéis administrados por instituições financeiras. Com isso, receberá antecipadamente parte do débito, conseguindo 4 bilhões em 2016. O Jornal do Empresário fica por aqui. Acompanhe outras informações em nosso portal. Até a próxima edição e ótimos negócios para você.